Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para responder alguns comentários. Para você que está chegando agora no meu canal, este é o Causofia, o espaço onde eu falo a respeito de filosofia, magia e ocultismo, sempre com senso crítico e com o máximo de profundidade que eu consigo trazer em uma plataforma tal qual o YouTube. Nessa seção do meu canal, eu converso com as pessoas que mandam comentários para mim nos meus vídeos. Pode ser que o seu comentário, caso você capriche bem nos dedos, seja um comentário que eu venha trazer nessa minha série de vídeos para lhe responder e conversar com você. Leio um comentário de Diogo Burgos. Li o Liber Null até o Liber AOM e sinto que ainda tenho muito mais profundidade para absorver do que li, mas sinto que ele foi importante para mim, para me guiar no que precisava e procurar para realmente consolidar um conhecimento mais básico sobre magia geral e magia do caos. A partir dele eu fui ler Condensed Chaos, do Phil Heine, que estou lendo agora, e buscar conhecimento tanto de magia ocidental, no sentido de Kabbalah, e coisas do tipo. Li uma parte de Modern Magic, estou lendo Magia Prática de Franz Bardon, e também sobre bruxaria e literatura sobre o culto da deusa. Estou lendo A Dança Cósmica da Feiticeira. Ambos estão me acrescentando bastante no meu entendimento do que é magia no sentido geral, sem me prender a concepções, e assim achar o cerne do que realmente é a prática mágica, e consolidando uma base sólida paralelamente entender o que magia e, de fato, compreender a totalidade da magia do caos, que é exatamente a magia despida de tudo, onde podemos vesti-la como bem entendemos. Qual é a essência, qual é o cerne da magia do caos? Aqui no denominador a gente consegue resumir toda a amálgama de técnicas, de ideias sobre como praticar magia para chegar a esse tal sistema que a gente chama de meta-sistema mágico, que é a magia do caos e que não é a magia do caos ao mesmo tempo. O que acontece? Quando a gente se aprofunda num entendimento mais filosófico sobre a realidade, um entendimento mais caótico sobre a realidade, a gente começa a perceber o quanto que aqueles aforismas que tanto se fala na magia do caos, sobre nada é verdadeiro, tudo é permitido, sobre o quanto que aquilo que você acredita determina a sua realidade, pode parecer um envelope raso para um entendimento muito profundo e muito complexo sobre o mundo e sobre a nossa realidade, para além do simples entendimento da prática que a gente convenciona chamar de magia. Um entendimento mais complexo, mais caótico da realidade, nos leva a perceber que tudo aquilo que nós chamamos de conhecimento, muitas vezes passa muito mais por uma necessidade que nós temos de convencionar nomes e conceitos para os objetos que nós enxergamos no mundo a partir de critérios muito restritos, muito específicos sobre como enxergar esses objetos e como classificar eles. Pegue, por exemplo, a biologia e a definição de vida dentro da biologia. Ela vai seguir algumas ideias, alguns conceitos, alguns parâmetros. Existem pelo menos 6 axiomas, dos quais eu lembro vagamente de alguns relacionados com a ideia de que vida é tudo aquilo que respira, tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que passa por um processo de evolução, tudo aquilo que passa por um processo de reprodução. E aí quando você faz toda uma lista dos critérios que nós temos para classificar um ser, um ente do nosso mundo, da nossa realidade, como um ser vivo, você descobre que dentro dessa classificação nós podemos encaixar o Sol, ou então o fogo, enquanto entidades que crescem, que desenvolvem, que evoluem, que se reproduzem e vários dos outros axiomas para o que nós consideramos vida. Mas nós intuitivamente não diríamos que o fogo ou o sol se classifica com aquilo que a gente tem de um entendimento mais intuitivo sobre o que é um ser vivo. O que é que isso significa? Que o sol ou o fogo estão vivos? Não! Isso significa que é muito difícil a gente construir uma base de fundamentos de entendimentos para discernir a nossa observação da realidade
realidade em si mesma. A ideia passa por séculos de filosofia dentro do debate de que talvez, e só talvez, aquilo que a gente tem de percepção sobre o mundo não é a essência do mundo e dos objetos da realidade por conta própria. Leve em consideração que a todos os momentos existem faixas de vibrações sonoras que nós não escutamos e, portanto, ignoramos. Quando você vai numa floresta e você diz que a floresta parece silenciosa, o que você está ignorando é que as plantas também são capazes de emitir som numa vibração tão baixa que está abaixo do grau de vibração que o nosso ouvido consegue escutar, mas que é uma forma efetiva que as plantas têm de se comunicarem umas com as outras. E, portanto, aquilo que você considera como silêncio não é silencioso. Pelo menos não se a gente considerar a gama e o raio completo que a gente tem de vibrações sonoras. O escuro talvez também não seria tão simplesmente escuro caso vocês tivessem uma visão que lhes possibilitasse enxergar regiões de calor, tal qual alguns animais têm essa possibilidade. Ou então vocês não enxergariam certas cores ou passariam a enxergar outras cores caso vocês fossem capazes de enxergar em tons de ultravioleta, que estão além do espectro das frequências de iluminação que nós conseguimos observar. Portanto, o real em si mesmo, ele é muito mais amplo e ele se distingue muito, primeiro, da nossa percepção sensorial. Segundo, pelo próprio fato de que nós criamos vários modelos para poder observar a realidade, modelos conceituais, modelos racionais, para tentar encaixar as nossas observações do real e da realidade e dos seus fenômenos dentro de um modelo previamente estabelecido. Um exemplo disso é o modelo físico newtoniano, desenvolvido por Newton, utilizado basicamente para descrever a trajetória de astros. E uma maneira que ele encontrou de evoluir bastante o entendimento das trajetórias dos astros em torno do Sol, e que todo o seu desenvolvimento matemático, filosófico e esse modelo foi utilizado para fundamentar vários dos conceitos, várias das pedras basais da física por séculos, até os cientistas terem que remodelar este entendimento do funcionamento da física a partir da teoria da relatividade de Einstein, que modificava alguns entendimentos que Newton não tinha à sua época e, portanto, atualizavam esse modelo do conhecimento da física. Contudo, o modelo newtoniano de entendimento da física não era o único modelo, não era o único paradigma que existia para entender o funcionamento da física do nosso mundo físico. Ele era um dos paradigmas que concorriam, mas que foi adotado por um conjunto muito grande de pessoas, de cientistas, de estudiosos, por considerarem o paradigma newtoniano muito prático, muito útil para resolver diversas questões que eles tinham para resolver e para responder sobre o funcionamento do nosso mundo natural. E é assim com tudo, absolutamente quase tudo que a gente entende quanto conhecimento faz parte de uma convenção, de um modelo de realidade, de um modelo de pensamento que nós adotamos e aceitamos como sendo muito útil, muito prático para resolver questões da nossa vida, responder perguntas que nós queremos responder e criar novos questionamentos, novas questões, novos problemas para serem solucionados. Isso basicamente resume tudo que a gente entende como ciência, de maneira bem grosseiramente falando. E o que eu quero dizer com isso não é que esse tipo de conhecimento, por ser algo que nós inventamos, essas ferramentas, esses instrumentos cognitivos de captura e percepção da nossa realidade, que por causa disso, porque é inventado, é tudo ilusório, é tudo mentira. Não, eles também têm o seu grau de aproximação da realidade, que é verificado pela forma como eles são capazes de antever e anteceder acontecimentos dentro do mundo. O modo como a ciência, ela se faz ciência pela sua verificação.
E desde Karl Popper também, a opinião de várias pessoas, ciência se faz ciência a partir da possibilidade de a gente falsear um modelo, uma teoria ou um entendimento de mundo, botando ele à prova e testando esse modelo até o momento em que ele não funciona para responder certas questões que são levantadas e, portanto, a gente precisa adaptar esse modelo ou criar um outro modelo de entendimento do mundo. Por que eu tô falando de tudo isso dentro de um vídeo sobre magia do caos? Para quem aturou, eu falando essas chatices que o Fausto fala em vários outros vídeos. Porque para mim o processo de entendimento da prática mágica passa por uma dinâmica muito próxima dessa que eu descrevi para o conhecimento dos modelos de entendimento da realidade, dos modelos filosóficos, dos modelos da ciência. Existem vários paradigmas que surgem para tentar explicar o nosso trato com o oculto, o nosso trato com uma operação, vamos dizer assim, intangível com a realidade, que passa pelo metafísico, que passa por uma experiência religiosa, que passa por uma experiência subjetiva, e que a gente tenta buscar vários modelos para representar essa experiência, para representar os resultados que nós encontramos com a prática mágica, cuja essência da substância, da natureza, para mim, ainda não é bem dominada, ainda não é bem conhecida, ainda não é facilmente discriminável, a gente não ainda conseguiu capturar a essência do fenômeno mágico, tal qual a gente está muito próximo de entender a essência do fenômeno da physis, com o nosso conhecimento sobre as partículas subatômicas, sobre bóson de Higgs, sobre o entendimento fundamental das leis que governam a nossa realidade física. O que acontece para mim é que o entendimento da ação e da operação mágica é como se fosse uma caixa preta. O conceito de caixa preta é o de um mecanismo que você sabe aquilo que você está colocando de entradas no mecanismo, os inputs, e você consegue observar os outputs, aquilo que são as saídas daquele mecanismo. Para muitas pessoas, aparelhos como um celular, como um computador, são uma caixa preta. Porque as pessoas não sabem como funciona um celular por dentro, não sabem como funciona um computador por dentro. Tudo que elas sabem é que se ela apertar ali no touchscreen do celular ou apertar nas teclas do teclado do computador e utilizar o mouse, elas são capazes de colocar entradas nesse sistema cuja função e cujo funcionamento interno ela desconhece e verificando saídas que são as interfaces de interação que nós temos, que é aquilo que o seu celular mostra para você com a sua tela, que é aquilo que eu vejo no monitor do meu computador, ou o som que sai pelas caixas de som do meu computador, que são as saídas. Mas o funcionamento interno, intrínseco, o funcionamento de aquilo que permite esse aparelho funcionar com seus processadores, transistores, resistores e várias questões, inclusive de tecnologia de desenvolvimento científico sobre conhecimentos de mecânica quântica que estão incluídas no desenvolvimento dos nossos processadores de celulares, tudo isso a gente não domina, não conhece bem de maneira genérica, geral. A maior parte das pessoas, e eu incluso, não temos esse conhecimento. E por isso a gente se relaciona com esses aparelhos como uma caixa preta. A gente sabe o que é a entrada, a gente sabe o que é a saída, mas a sua natureza interna talvez ainda seja desconhecida para nós. Essa metáfora que eu fiz com a caixa preta talvez também funcione para vários âmbitos do conhecimento que são considerados acadêmicos e científicos. Mas eu volto essa metáfora para o nosso entendimento da ação mágica. A partir daquilo que a gente pratica e daquilo que a gente tem como resultado, como resposta das nossas práticas, nós vamos nos orientando pelos resultados para também criar um modelo baseado na teoria e nos modelos e paradigmas de outros praticantes de magia do passado para criar o nosso próprio modelo de entendimento da prática mágica. Não significa que é um modelo melhor, não significa que é um modelo mais atualizado necessariamente, pode ser talvez um modelo que beba de referências mais contemporâneas, mas nem por isso ele é superior a modelos anteriores, mas é apenas um modelo que faz sentido para cada praticante. E é esse meu entendimento de magia do caos. A essência para mim da magia do caos
sei que a gente consegue falar sobre alguma, dado que cada praticante vai criar o seu próprio sistema, o seu próprio modelo de entendimento do funcionamento da prática mágica. A essência da prática mágica é a busca por essa autonomia, é a busca por essa independência, é a busca por esse entendimento cada vez mais rigoroso, onde a gente comece a especular de maneira cada vez mais longe, com degraus e com galgares cada vez mais profundos sobre o funcionamento dessa máquina da magia, do metafísico ou da espiritualidade, do que a gente conseguia fazer antes. E ir cada vez mais adiante de maneira segura, de maneira paulatina e de maneira inteligente, principalmente. Quer entender quais são os instrumentos básicos para galgar esses degraus na sua independência, do seu entendimento, do seu conhecimento mágico? Conheça o Circuito Caótico, o espaço onde eu falo a respeito desses assuntos, desde o momento onde você vai revolucionar a forma como você entende a aquisição de conhecimento para então aprender magia, desde temas básicos ligados à prática mágica e à magia do caos, tal qual a magia com sonhos, tal qual os oráculos, como o tarô, e vários outros temas sobre como montar o seu próprio ritual de maneira personalizada, temas mais avançados ligados à sigilização e ao trato com servidores, e muito mais. Você pode conhecer o Circuito Caótico acessando caosofia.com.br. Para mais conselhos e imersões profundas sobre aquilo que a gente entende de conhecimento humano, mantenham-se assinados no Caosofia. E até por acaso.